é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Graça e paz. Mais uma vez estamos aqui. Eu sou o pastor Sérgio da Igreja Batista do Calvário e estamos aqui conectados à palavra. Esse pão que nos alimenta, esse pão que nos sustenta e que sem ele nós nada podemos fazer. E nesse dia eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre o Salmo 23. E quando meditava sobre o Salmo 23, eu acabei chegando à decisão que é melhor a gente fazer em duas partes. Não dá para simplesmente, é um salmo tão rico e por mais que a gente tente esgotar os ensinamentos que há nele, nós não vamos conseguir chegar nem no início, porque é algo tão precioso que Deus nos tem dado. Eu me converti há 34 anos atrás. Já perdi a conta de quantas vezes ouvi palavras, mensagens, devocionais sobre o Salmo 23. E ele continua novinho, maravilhoso. O Senhor é o meu pastor. Para só um pouquinho e medita nisso. Sabe, quando você pega este salmo aqui, essa palavra, este verbo aqui, ele está no gerúndio. Sabe, quando você pega o original, ele está no gerúndio. E ali ele vai dizer assim: o Senhor está me pastoreando. É interessante, as pessoas olham para a riqueza das promessas que há nestes salmos e todos desejam: Deus não vai me deixar faltar nada, Deus vai me conduzir, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Mas tem uma pergunta que a gente tem que responder antes da gente pensar nas riquezas, nas promessas tão maravilhosas que há nesse salmo. Há uma pergunta a responder: o Senhor está te pastoreando? Jesus está te pastoreando? Então, essa é a grande questão para tomarmos posse dessa riqueza tão grande, dessa preciosidade tão grande. O Senhor está me pastoreando. E quando o Senhor está nos pastoreando, a primeira coisa que a gente olhando assim para ovelhas confiam cegamente no seu pastor. O pastor está indo à frente e a ovelha não pergunta: aonde você está indo? O que o senhor vai fazer? Para onde? Escuta, vai ter almoço hoje? Vai ter janta hoje? Vai ter isso hoje? Não, elas apenas o seguem. Apenas o seguem. Quantas vezes nós questionamos a vontade do Senhor? Eu digo que ao orar a oração do Pai Nosso, quando nós falamos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, mas quantas vezes a gente aceita a vontade do Senhor quando ela está em concordância com aquilo que a gente quer, com a nossa vontade? E o Senhor está nos pastoreando, não há espaço para isso. Não tem como você pensar assim. É aquela confiança. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados. Todas as coisas contribuem para aqueles que Deus tem um propósito com eles. Então, quando o Senhor está nos pastoreando, a gente descansa nele. Olha, eu não sei para onde estou indo, mas o meu pastor está à frente. Jesus está dirigindo a minha vida, eu estou obediente a Ele. E obedecer ao Senhor Jesus é obedecer a sua palavra. Quando nós andamos segundo a palavra, nós podemos dizer que o Senhor está nos pastoreando. Então, muito mais do que a gente ir à frente e começar a pensar nas riquezas, nas promessas que há aqui, nós temos que pisar nesse primeiro degrau, né? Fazer essa análise introspectiva e responder para nós mesmos: será que o Senhor Jesus está me pastoreando? Será que eu tenho prazer de ouvir a sua voz? Será que eu conheço a sua voz? Será que eu não confundo a sua voz com outras vozes?
Porque o Senhor Jesus diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, às vezes, sabe, as pessoas estão ouvindo tantas vozes, correndo de um lado para o outro, e quando você vai ver, está tentando satisfazer os seus próprios desejos, e na ânsia de satisfazer os seus próprios desejos, nem sempre ela se preocupa se aquela voz é a voz do pastor. Mas ela acaba vendo se aquela voz vem de encontro à vontade dele. Sabe, nem todo pastor, eu creio, que vai ter uma voz mansa, que vai acariciar os teus ouvidos. Nem isso. Mas o importante é que você saiba que ele está cuidando de você. Tem hora que o pastor precisa falar forte com a ovelha. Tem hora que ele precisa ir lá, porque ele vê a ovelha indo por perigo, ele vê a ovelha caminhando, vamos dizer, flertando com o abismo. E como ele ama a ovelha, ele não vai aceitar isso passivamente, mas ele vai lá, ele repreende, ele traz para perto. Às vezes tem que dar umas varadinhas, às vezes tem que empurrar ela para o meio, porque ela está se desgarrando e ela pode se perder. E quando a ovelha se perde, quando a ovelha deixa de ouvir a voz do seu pastor, e quando a ovelha deixa de seguir ao pastor, ela fica à mercê. A ovelha não tem defesa. A ovelha, diante de um lobo, tudo que ela pode fazer é chorar, gritar, espernear. Mas que defesa ela tem diante de um lobo? Diante de um leão, diante de um urso? Ela está impotente. E é por isso que não cabe orgulho dentro do coração de uma ovelha que está sendo pastoreada pelo Senhor Jesus. Ao ser pastoreado pelo Senhor Jesus, nós olhamos para nós mesmos e vemos que se Ele não estiver nos olhando, se Ele não estiver nos cuidando, nós somos impotentes. Um lobo pode vir nos devorar, um leão, um urso. Sabe, a ovelha, ela se torna presa fácil quando ela se desgarra do rebanho e quando ela começa a andar longe do seu pastor. Ela se torna uma presa fácil. Então, sabe, mais do que nós meditarmos em tantas promessas, esse salmo, eu creio que é um dos salmos mais lidos, mais amados, mais desejados. Em quantos comércios que você chega, está lá o Salmo 23. Porque a pessoa olha e ela quer todas as promessas, todas as bênçãos ali contidas. Mas saiba que uma boa parte das bênçãos contidas na palavra de Deus, elas são condicionais. Tem bênção que não é condicional. A Bíblia diz que Deus manda o sol, a chuva, o frio, o calor, oportunidades para todo mundo. Para pessoas boas, para pessoas más, para pessoas tementes a Deus, para pessoa ímpia. O sol nasce e ele não escolhe aonde ele vai aquecer, aonde ele vai brilhar, mas ele passa e vai aquecendo, vai clareando a todos. A chuva, ela não escolhe. Ela chega e fala, não, eu vou molhar essa plantação aqui, essa outra eu não vou. Não, a chuva não escolhe. Então são bênçãos que são incondicionais. Deus derrama sobre todos. Mas tem bênção que é condicional, sabe? E essas bênçãos descritas aqui no Salmo 23, que na semana que vem a gente vai estar meditando um pouquinho sobre elas são condicionais. O Senhor está me pastoreando. Então, se o Senhor Jesus está te pastoreando, você tem acesso a todo esse tesouro. Mas se Ele não está te pastoreando, é hora de você tomar uma decisão. É hora de você crer no teu coração que Ele é suficiente para perdoar os teus pecados, que a morte dele na cruz é o suficiente para te salvar, é graça.
Nós não podíamos, a ovelha não pode fazer nada, a ovelha está indefesa, mas Jesus vai lá e faz. Ele morre na cruz, no nosso lugar, para que fôssemos salvos por sua graça, por seu amor, por sua misericórdia. Então, sabe, para que Ele te pastoreie, o primeiro degrau que você tem que subir nessa escada é entregar o teu coração, entregar a tua vida ao Senhor Jesus, aceitá-lo de todo o teu coração, de toda a tua alma, sabe, se lançar aos braços dele e dizer: eu não quero andar sozinho mais, eu não quero estar perdido nesse mundo, mas eu quero ser cuidado, eu quero ser pastoreado pelo Senhor Jesus. Creia que Ele é suficiente e declare com a tua boca, sabe, declaro: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu pastor, e agora eu vou começar a comer da sua palavra, eu quero descobrir a vontade dele para a minha vida. Sabe, se você deseja fazer isso, e de repente você está aqui em Pouso Alegre, pertinho de nós, eu convido você a caminhar conosco aqui na Igreja Batista do Calvário. Todas as quartas-feiras nós estamos aqui meditando na Palavra de Deus, às 19h30 da noite, 7h30 da noite, nós estamos aqui iniciando aquele culto de ensino, onde ministramos a Palavra. E no domingo, tanto de manhã como à noite, nós temos uma celebração de adoração ao Senhor, sabe, onde nós estamos aqui na comunhão e também comendo da Palavra. Na parte da manhã o culto começa às 9h e na parte da noite ele começa às 19h, às 7h da noite. Então, se você deseja, entrega o teu coração ao Senhor Jesus, receba Ele como teu Salvador e, desejando, venha caminhar conosco. Vai ser um prazer estarmos caminhando junto, sendo pastoreado pelo mesmo pastor. Olha o que Jesus diz: eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas não vão confundir a voz do Senhor Jesus com nenhuma outra voz. Eu quero orar com você que está tomando essa decisão nessa hora de se entregar para que o Senhor Jesus venha te pastorear. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, eu sei que muitas pessoas nessa hora ouvem a Tua voz. Têm ouvido a Tua voz através da palavra ministrada, Senhor. E diante do desafio proposto, tem se rendido ao Senhor e tem tomado a decisão de não somente crer, mas de declarar que Tu és o Senhor dessas vidas. Eu os abençoo no Teu nome, Jesus. Os abençoo com força, sabe, para que eles tenham graça, unção, para que eles se levantem de onde estão, Senhor, para que venham caminhar aqui conosco, para que, aprendendo da Sua palavra, a Sua vontade seja nos revelada e possamos Te obedecer. Também abençoo esse, Senhor, que está afastado dos Teus caminhos, Senhor querido, que um dia foi pastoreado pelo Senhor e está caminhando por caminhos longe do Teu aprisco, correndo o risco de ser devorado pelos lobos, pelos leões, pelos ursos que se levantam no nosso dia, Senhor. Eu abençoo essa vida, Senhor, da graça, da força. Levanta esse que está caído, Senhor querido, que eles possam estar aqui conosco, Senhor, numa nova jornada, caminhando de vitória em vitória, como a Tua palavra diz, de glória em glória, até ser dia perfeito. Eu Te abençoo, em o nome do Senhor Jesus.